Flertando com os flagships dos seus sonhos, mas não está disposto a pagar caro em celular top de linha? É aqui que entram os intermediários premium, que já oferecem uma experiência bastante completa e próxima dos modelos mais caros de cada marca. O Tudo Celular selecionou as melhores opções por valores próximos dos R$2.000 para que você faça a escolha certa. Ter furo na tela é a nova tendência nos smartphones, seja um aparelho intermediário ou mesmo top de linha. Ainda há alguns modelos que fogem disso, como o Fusion Plus, que é a nova aposta da Motorola no segmento e pode ser encontrado atualmente por menos de R$1.800. Ele não chega a ser oficialmente o sucessor do One Hyper, mas os dois têm muito em comum. O Fusion Plus traz o mesmo chip do Samsung Galaxy A71, porém acaba sendo mais lento no multitarefas por ter menos RAM. Uma tela OLED também seria bem-vinda aqui, como vimos no One Zoom. Sua bateria dura muito e fica acima da maioria dos modelos dessa nossa lista. O conjunto fotográfico é decente e não fica devendo para o que o Galaxy A71 entrega. O rival coreano é uma boa alternativa ao One Fusion Plus e custa em média R$100 a mais. Ele entrega um ótimo conjunto no geral, tem desempenho superior no multitarefas e não decepciona ao rodar jogos. A tela Super AMOLED da Samsung é superior à tela LCD da Motorola, seja em brilho, cores ou ângulo de visão. A bateria pode não impressionar, mas também não fica muito atrás e entrega autonomia para o dia todo e ainda tem a vantagem de recarregar rápido. Suas câmeras tiram ótimas fotos e ele também filma com um poucos tremidos. O Moto G9 Plus é um lançamento recente da Motorola que chegou para competir no segmento Premium, diferente das outras gerações que brigavam com os modelos mais baratos. Para isso, a Motorola evoluiu seu hardware, esticou a tela e colocou câmeras com sensores mais avançados e atualmente já pode ser encontrado por volta de R$1.800. O G9 Plus é aquele tipo de celular que não se destaca em nada, mas também não decepciona. Ele tem desempenho bacana, sua bateria dura o dia todo e suas câmeras registram boas fotos. Pena que a Motorola removeu o som estéreo do antecessor e não investiu em uma tela OLED para competir com os rivais da Samsung nesse segmento. Nessa faixa de preço temos muitos celulares bons para jogos, mas se busca o melhor, então é o Redmi Note 9 Pro que deve escolher. Todos os games que testamos nele atingiram a velocidade máxima da tela, que no caso é 60 fps. Até mesmo o Asphalt 9, que roda nos rivais a 30 fps, nele tivemos o dobro da fluidez. Seu desempenho no geral é muito bom, sendo um dos mais rápidos para quem busca um celular por menos de R$2.000. Mas esse preço é do modelo importado, encontrado em marketplaces no varejo nacional. Vale a pena sacrificar a garantia ao invés de pegar um modelo de outra marca? Bem, o Redmi Note 9 Pro tem ótimo conjunto, suas câmeras registram belas fotos e a bateria dura mais de um dia. Será difícil resistir a isso. O Galaxy S10 Lite normalmente é a nossa escolha de melhor celular por menos de R$2.200. Mas seu preço deu uma disparada nas últimas semanas. Se você busca uma alternativa, então indicamos o Galaxy Note 10 Lite. Ele se destaca por ter S Pen e trazer recursos extras que você não encontra nos demais do nosso guia. O phablet coreano tem ótima tela Super AMOLED, roda qualquer jogo sem engasgo e registra ótimas fotos. Seu desempenho fica no nível do Galaxy A71 no multitarefas e a bateria pode não surpreender, mas dá conta de um dia todo de uso. No geral, ele é um pouco melhor que os intermediários Samsung e tem experiência mais completa com a S Pen. Celulares avançados e compactos estão em extinção. O último lançado pela Samsung foi o Galaxy S10e, que tem praticamente o mesmo hardware dos modelos mais caros, porém em corpo reduzido e custa menos de R$2.000 atualmente. Com ele você terá ótima tela, desempenho suficiente para qualquer tarefa, ótimo conjunto de câmeras e certificação IP68. Claro que o seu maior ponto fraco é a bateria, devido ao seu tamanho reduzido. Ela não chega a render o dia todo e você precisará realizar uma segunda carga no início da noite. Com exceção dos extras da S Pen, você tem os mesmos recursos presentes na One UI do Galaxy Note 10 Lite. Sendo assim, se a canetinha não te interessa e curte um celular menor, o S10e seria a melhor opção. O Motorola One Zoom não caiu no gosto dos brasileiros, mas ele é um dos poucos celulares da empresa com acabamento mais premium, com laterais de metal e traseira em vidro.
Se você está fugindo de celulares de plástico na faixa dos R$2.000, o One Zoom seria uma boa escolha. Ele também tem de diferencial vir com tela OLED, enquanto outros da linha trazem painel LCD. O seu desempenho é bom e até supera o Moto G9 Plus. Ele também é capaz de rodar todos os jogos para Android sem dificuldade, mas sua bateria é um ponto decepcionante. Claro que não chega a ser ruim como no caso do S10e, mas talvez precise realizar mais de uma carga por dia a depender do uso. As câmeras são boas e seu destaque está no zoom ótico de 3 vezes, que até supera alguns flagships. Por falar em flagships, às vezes pode valer mais a pena investir em um top de linha de gerações anteriores ao invés de comprar um intermediário atual. O Galaxy S9 ainda é uma boa pedida por menos de R$ 2.200 e tem conjunto completo com tela AMOLED de ótima qualidade, som estéreo, desempenho acima de muitos que citamos e câmeras que registram ótimas fotos. O seu design, é verdade, já está defasado e temos bordas mais largas, diferente dos demais citados que apostam em entalhe para ter melhor aproveitamento frontal. A sua bateria também não é das melhores e fica no mesmo nível do One Zoom e pouco acima do S10e. Pelo menos ele recarrega mais rápido que muito intermediário premium. Se estiver disposto a passar um pouco dos R$ 2.200, podemos indicar o S10 Lite por volta dos R$ 2.300. Ele é aquele tipo de aparelho que fica acima dos intermediários premium, porém abaixo dos flagships. E diferente dos demais da linha S10 que apostam em hardware da Samsung, neste temos o Snapdragon 855, sendo mais atual do que o do S9. Seu desempenho é um pouco melhor que o do antigo flagship da marca, e a bateria dura muito mais. Suas câmeras registram boas fotos, mas são mais limitadas à noite comparado ao Galaxy S9. Com exceção das câmeras, o S10 Lite tende a agradar mais do que o Note 10 Lite, porém custa bem mais. Encerramos nosso guia com o Poco X3. Ele foi lançado oficialmente no Brasil por R$ 3.500, mas você pode encontrar o importado por volta dos R$ 2.300 no varejo nacional. O que ele tem de especial? A tela de 120 Hz para garantir maior fluidez em jogos rodando a 120 FPS, enquanto os demais da nossa lista possuem tela de 60 Hz. Ele vem com hardware mais avançado que o do Redmi Note 9 Pro e tem bateria ainda maior, com 6.000 mAh para garantir muita autonomia. Não é à toa que o Poco X3 vem chamando a atenção dos brasileiros, especialmente os gamers de plantão que buscam o melhor celular para jogar sem pagar uma fortuna por isso. Depois de conferirmos 10 opções de celulares por volta dos R$ 2.000, você já deve saber qual se enquadra melhor nas suas necessidades. Se desempenho é muito importante, então esqueça a Motorola e aposte nos modelos da Samsung ou Xiaomi. Se busca a melhor câmera, o S9 ainda é uma das melhores opções nessa faixa de preço, mas o Note 10 Lite também manda bem. Se quer muita bateria, aí terá muitas opções para escolher, como o Redmi Note 9 Pro, o Galaxy S10 Lite ou o Motorola One Fusion Plus. Se você é gamer e busca ter a melhor experiência, o Poco X3 é sem dúvida a melhor opção. Não faz questão de jogar a 120 FPS, então o Redmi Note 9 Pro é o melhor para jogar a 60 FPS e custa bem menos. E para encontrar as melhores ofertas para todos eles, basta clicar nos links aí abaixo. E aí, qual foi a sua escolha? Comenta aí qual modelo o conquistou. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!